que leva uma pessoa a cometer um ato tão terrível como um assassinato? Seria o resultado de emoções como inveja e ciúme, ou algo mais profundo? A história de hoje é uma das mais antigas e impactantes da Bíblia. A história de Caim e Abel, encontrada em Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 16. Ela nos leva a refletir sobre as consequências devastadoras do egoísmo e do ciúme desenfreado, e como esses sentimentos podem nos afastar das bênçãos de Deus. Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, nasceram em um mundo já marcado pela separação de seus pais do Jardim do Éden. Eles cresceram em um ambiente onde precisavam trabalhar a terra para sobreviver, aprendendo a lidar com as dificuldades impostas pelo pecado original. Caim, o primogênito, tornou-se agricultor, cultivando a terra com esforço e dedicação. Abel, o segundo filho, optou por cuidar de ovelhas, sendo um pastor que oferecia seu zelo e atenção ao rebanho. Desde cedo, os irmãos aprenderam a importância de oferecer sacrifícios a Deus, reconhecendo sua soberania. No entanto, as personalidades e escolhas de vida dos dois irmãos começavam a delinear um contraste, não apenas em suas profissões, mas também em suas atitudes espirituais. Caim, ao lidar com o solo, lidava com a dureza do mundo exterior. Abel, por outro lado, encontrava no pastoreio uma conexão mais tranquila com a criação. Esse equilíbrio precário logo seria rompido, dando início a uma série de eventos que os levariam a um trágico desfecho. No centro da narrativa estava a busca por aprovação divina, algo que ressoava profundamente em ambos, mas que, em breve, revelaria um distúrbio fatal na alma de Caim. Chegou o momento em que Caim e Abel ofereceriam sacrifícios a Deus, um ato de devoção comum em sua família. Caim, sendo agricultor, trouxe o fruto da terra, o resultado de seu trabalho árduo no cultivo de plantas. Ele entregou parte de sua colheita, acreditando que isso seria suficiente para agradar a Deus. Abel, por sua vez, trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, oferecendo a gordura de seus animais, o que simbolizava seu profundo respeito e reconhecimento pelo Criador. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Essa rejeição foi imediata e clara, gerando um impacto profundo no coração de Caim. Ele não conseguia entender por que seu sacrifício, fruto de seu trabalho na terra, não havia sido aceito. Aos olhos de Caim, ele havia dado o melhor de si. No entanto, o sacrifício de Abel foi aceito por representar o melhor de sua criação, com uma atitude de humildade e devoção completa. Essa rejeição fez com que o coração de Caim começasse a se encher de frustração e ressentimento. Ele não via o evento como uma oportunidade de autorreflexão, mas como uma afronta à sua identidade e seu valor. O que para Abel era uma expressão de fé genuína, para Caim se tornou uma competição por aprovação. Caim começou a olhar para seu irmão não mais como um igual, mas como um rival. O ciúme tomou conta de seus pensamentos, plantando as primeiras sementes de amargura em sua alma. O que havia começado como um simples sacrifício a Deus, logo se transformaria em um drama interno, prestes a explodir em uma tragédia. A rejeição de sua oferta por Deus atingiu Caim de maneira devastadora. O ciúme começou a corroer seus pensamentos. Cada vez que olhava para Abel, sentia o peso da rejeição divina e uma raiva crescente tomava conta de seu coração. Ele não conseguia compreender por que Abel havia sido favorecido. Em sua mente, ambos haviam se esforçado, mas apenas um havia sido aceito. Caim sentia-se inferiorizado, e ao invés de tentar entender a diferença entre sua oferta e a de Abel, ele mergulhava ainda mais na inveja. Deus, percebendo o conflito interno de Caim, o advertiu. Em Gênesis 4, 6 e 7, Deus perguntou: "Por que você está tão irado? E por que está com o rosto abatido? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado está à porta.
Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa advertência clara foi um aviso sobre a direção perigosa que os pensamentos de Caim estavam tomando. Ele tinha uma escolha. Poderia dominar a inveja que sentia ou permitir que ela o dominasse. No entanto, Caim já estava consumido. Ele não ouviu a advertência de Deus e se recusou a refletir sobre seus próprios erros ou fraquezas. A inveja de seu irmão o cegou para a solução. Em vez de lutar contra o pecado que se aproximava, ele abraçou o ressentimento. O peso de sua frustração e o sentimento de injustiça o empurraram cada vez mais para o fundo do abismo emocional. A relação entre Caim e Abel deteriorou-se. O ciúme transformou o amor fraternal em uma rivalidade silenciosa e perigosa, e Caim já não conseguia olhar para Abel sem ver a personificação de sua própria derrota. Um dia, Caim chamou Abel para o campo. O local escolhido não foi por acaso. No campo, longe dos olhares de sua família, Caim poderia agir sem ser notado, sem precisar enfrentar o julgamento imediato de seus pais ou de outras pessoas. O campo era um lugar de trabalho, mas naquele dia se tornaria palco de uma tragédia irreversível. Abel, sem suspeitar das intenções de seu irmão, seguiu Caim, acreditando que fosse apenas mais um dia de rotina. À medida que caminharam pelo campo, o silêncio entre eles refletia a tensão crescente. Caim, internamente consumido pelo conflito, estava à beira de uma explosão. Seus pensamentos eram dominados pela raiva, e ele já havia decidido que seu irmão não merecia mais viver. Para Caim, Abel representava tudo o que ele não conseguia ser: aceito, amado e, acima de tudo, favorecido por Deus. Quando finalmente estavam sozinhos, Caim confrontou Abel. As emoções acumuladas e reprimidas finalmente transbordaram. O ódio que ele alimentara silenciosamente por tanto tempo atingiu o auge, e Caim não hesitou. Naquele momento fatídico, Caim atacou Abel, selando o destino de ambos. O sangue inocente de Abel manchou o solo, e o ato irreversível de violência ecoou no vazio do campo. O ataque de Caim foi brutal e inesperado. Em sua fúria descontrolada, ele matou Abel, seu próprio irmão. Naquele instante, a inveja e o ressentimento se materializaram no primeiro assassinato da história humana. O sangue de Abel manchou o solo, e o campo que antes era um símbolo de sustento e trabalho, agora se tornava palco de uma tragédia. Caim, naquele momento, se viu frente a frente com as consequências de suas ações, mas a dimensão do que havia feito ainda não havia caído por completo sobre ele. O eco da vida de Abel se esvaindo no campo deixava uma marca profunda, não apenas no coração da terra, mas na alma de Caim. Ele se deu conta do que fizera, mas em vez de arrependimento imediato, houve apenas o vazio. A inveja que havia motivado o crime agora não trazia o alívio que ele esperava. Ao contrário, Caim se sentiu ainda mais perdido, mais distante de qualquer sensação de paz ou satisfação. O que antes parecia ser a solução para sua dor se transformou em um peso insuportável. O sangue de Abel clamava por justiça, e Deus logo viria a confrontar Caim sobre seu terrível pecado. A partir daquele momento, Caim nunca mais seria o mesmo. Sua vida tomaria um rumo de exílio e condenação. Após o assassinato de Abel, Deus confronta Caim, perguntando sobre o paradeiro de seu irmão. Caim, tentando esconder seu crime, responde com desdém: "Sou eu o guardador do meu irmão?" Deus, conhecendo a verdade, declara que o sangue de Abel clama da terra por justiça e, como punição, amaldiçoa Caim. Ele seria banido e condenado a vagar pela terra como um fugitivo errante, sem jamais encontrar paz.
A terra, que antes dava sustento a Caim, agora se recusaria a produzir frutos para ele. Desesperado, Caim reconhece a gravidade de sua punição, temendo que qualquer pessoa que o encontrasse pudesse matá-lo. Ainda assim, Deus, em um ato de misericórdia, coloca um sinal sobre Caim para que ele não fosse morto por vingança. Com isso, Caim parte para o exílio, carregando o peso de sua culpa e a marca de sua condenação. O homem que outrora trabalhava a terra com esforço e dedicação, agora se tornava um errante, condenado a viver distante de sua família e da presença de Deus. A vida de Caim se torna um reflexo de sua própria destruição. O egoísmo e o ciúme que o dominaram o levaram a perder tudo o que tinha: sua família, seu sustento e a paz espiritual. Vagando pelo mundo sem repouso, Caim vive em constante solidão, com o fardo de seu crime o acompanhando. Ele agora compreende que, por não ter dominado suas emoções, foi consumido por elas, e sua existência é marcada por um vazio que jamais será preenchido. Essa história é um lembrete de que, embora as consequências de nossas ações sejam inevitáveis, ainda há espaço para refletirmos e mudarmos o curso de nossas vidas. Caso tenha apreciado este vídeo, pedimos que deixe o seu like e o compartilhe com mais pessoas. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias bíblicas e, antes de sair, dê uma olhada nos vídeos recomendados aqui na tela. Deus te abençoe.